Boa tarde, alunos. Hoje, na nossa aula de redação, nós vamos falar sobre os fatores de textualidade. O que são fatores de textualidade? São aqueles fatores que irão interferir na construção do seu texto dissertativo argumentativo, que é o nosso texto, né, que teremos que produzir, vocês terão que produzir na redação do Enem de vocês. Vamos ler todos aqui primeiro. Que fatores que são esses que vão interferir no seu texto? É a impessoalidade, subjetividade, linguagem formal culta, pleonasmo, coesão e coerência. Então, nós vamos estudar cada um desses fatores. O primeiro fator, que é o da impessoalidade. Na impessoalidade, gente, o que significa você ser impessoal? Significa que você não deve usar a primeira pessoa. O que é a primeira pessoa? Eu e nós. Mas teve muita gente que escreveu redação para mim e falou assim: professor, eu não coloquei eu nem nós, a senhora falou que eu fui pessoal. Mas por quê? Olhe nesse exemplo aqui embaixo. Necessariamente, você não precisa de colocar eu e nós para que você seja pessoal, não. Quando você fala aqui, acredito, certo? Acredito é eu acredito, certo? Então, de uma forma ou de outra, você usou a primeira pessoa, porque acredito é eu. Então, acredito que a situação econômica do nosso país está passando por melhoras. Então, aqui você foi pessoal outra vez, porque você falou o nosso país. Então, aqui nosso é primeira pessoa também. Então, como que você poderia mudar essa oração de forma a ser impessoal? Então, você poderia falar da seguinte forma: acredito, vamos sumir com esse acredito. A situação econômica do Brasil no lugar de nosso país. A situação econômica do Brasil está melhorando. Então, assim, você deixa de ser pessoal, certo? E você melhorou a sua argumentação. Então, o que é a impessoalidade? Nunca usar verbos e nenhum pronome na primeira pessoa. Ou seja, você vai escrever um texto sem você se incluir nesse texto. Outros exemplos de impessoalidade. Sabemos que a aula online não é tão produtiva. Como que você pode melhorar essa construção? Isso aqui eu tirei das redações que eu corrigi. A aula online não é tão produtiva, aí visto que, porque você colocou aqui, sabemos é nós, e se você colocar assim, sabe-se, aí você está sendo muito genérico, porque você vai falar assim, sabe-se que a aula online não é tão produtiva, e você acabaria a sua argumentação por aqui. Mas quando você tira a primeira pessoa e você fala a aula online não é tão produtiva, então você já tem a necessidade de explicar por que esta aula online não é tão produtiva. Vamos ao segundo exemplo. Todos sabem que a violência vem aumentando. Então, o que nós... Aqui, gente, você está generalizando. Todos sabem. Então, como nós podemos observar, como nós podemos aqui melhorar essa construção e deixando de ser genérico, porque na verdade esses exemplos aqui, gente, é o que a gente chama de muletas argumentativas, porque você usa essas palavrinhas assim, ó, todos sabem, pode se observar, é notório, porque isso aqui dá-se a impressão que todas as pessoas estão convencidas daquilo que você está aumentando, daquilo que você está argumentando. Então aqui, ó, todos sabem que a violência vem aumentando. Você vai tirar esse todos sabem, vamos construir esta oração assim.
a violência vem aumentando, segundo os dados, entendeu? Você terá necessidade de explicar de onde você tirou, de onde você se convenceu dessa informação. Pode-se observar que o preconceito racial está presente em nossa sociedade. Olha aqui, né? Aqui você ainda foi pessoal com nossa. Então, vamos aqui, ó. Pode-se observar que o preconceito, vamos tirar isso tudo. O preconceito racial está aumentando na sociedade, onde aí você vai citar algum dado, né? Onde pessoas estão sendo perseguidas por isso, ou então citar os dados de uma pesquisa, ou uma notícia, uma exemplificação e assim por diante. Outra construção muito comum que a gente vê quando nós vamos falar de natureza. É notório que a destruição da Amazônia vem trazendo vários danos. Olha, a gente não pode usar o nossa, porque isso aí é pessoalidade, né? Terceira pessoa, é um pronome de terceira pessoa. É notório, vamos tirar isso aqui. Então, a destruição da Amazônia vem trazendo várias consequências negativas à vida. Aí você continuaria, vírgula, o clima está sofrendo alterações e assim por diante. Agora, nós vamos trabalhar outros fatores que influencia na construção do seu texto, que é a subjetividade. O texto deve ser objetivo. O que é um texto objetivo? O texto objetivo, gente, é aquele que vai direto ao ponto. Tanto é que quando você já sabe que o nosso texto ele tem introdução, desenvolvimento, conclusão. E já na introdução, nós temos que colocar o tema e aquela ideia que você vai defender, certo? Nós trabalhamos sobre as aulas online. Então, teve muitos alunos que trabalharam a aula online como algo positivo. Então, você já tem que ser objetivo. Dentro da sua introdução, você já vai deixar claro qual que é a ideia que você vai defender. Outro fator que vai interferir na construção do seu texto dissertativo, argumentativo, é a linguagem. A linguagem que nós usamos, gente, é a linguagem formal e culta. Ah, professora, eu só sei usar palavras simples. Eu não falei linguagem técnica. Eu não falei palavras difíceis. É culta. O que é a linguagem culta formal? É de acordo com as normas gramaticais, é usar a linguagem padrão, a linguagem oficial. Quando fala aqui, ó, sempre, ainda dentro da linguagem culta, sempre usar o sentido denotativo. Nós temos o sentido denotativo da palavra, que é o sentido real da palavra, é o sentido do dicionário. E o contrário dele é o conotativo. É quando você fala algo e quer dizer outra coisa, que precisa de ser interpretado o que você está escrevendo. Quando você fala que sim, a luta contra o tráfico está aumentando. Aqui, gente, a luta não está tendo especificamente no concreto uma guerra, certo? Então, você tem que, no lugar de você falar a luta contra o tráfico ou a luta contra a miséria, porque não tem uma luta, não tem algo concreto de lutar acontecendo. Então, como que você seria aqui mais denotativo, usaria uma linguagem mais formal? Então, poderia ser a luta contra o tráfico, ações contra o tráfico de drogas, vem aumentando, né? Medidas
do governo, para o combate da miséria. Então, assim, você deixa de ser denotativo, você deixa de ser conotativo, você deixa essa linguagem figurada de lado e passa a usar uma linguagem mais denotativa. Mas não, que no seu texto dissertativo argumentativo, você tem que usar a linguagem oficial, padrão e denotativa. Não usar ditado. Isso aqui a gente já comenta sempre. Esses ditados populares, gente, nem entre aspas. Não interagir com o leitor. No caso do leitor, quem está lendo sua redação, não ficar fazendo perguntinhas para ele. Não é verdade? Você não concorda comigo? Então, você não vai perguntar para ele. Não usar coloquialismo. O coloquialismo, gente, é a nossa linguagem do dia a dia. Então, essa linguagem do dia a dia, sem observar o formal, também não deve ser usada. Cuidado com a citação direta. O que é citação direta? É muito interessante para os nossos textos que tenha citação, que são ideias de escritores, filósofos, pensadores, estudiosos. O que é essa citação direta? É aquela que você coloca entre aspas, como se você soubesse na íntegra o pensamento dele. Então, a gente evita essa citação direta, mas fazendo citação sim, de forma indireta. Então, você vai falar assim: como, de acordo com Darwin, a seleção natural acontece, visto que os seres que se adaptam mais ao ambiente serão capazes de sobreviver, algo assim. Então, ou seja, você fala a ideia do escritor sem precisar usar as palavras dele. Então, essa é a citação indireta, é a melhor a ser usada. Fatores de textualidade. A coesão. Gente, nós sabemos que no nosso texto dissertativo argumentativo de Enem, ele tem coesão. O que é essa coesão? Nós já estudamos sobre isso. É essa estrutura de introdução, desenvolvimento, conclusão. Ou seja, cada parte do nosso texto, ele tem que estar de acordo com a norma. Por exemplo, na sua introdução, ela tem que apresentar o tema, que é o tema, o próprio Enem que traz ele para você. Então, na sua introdução, você já tem que falar do tema. Nele também tem que ter a tese. A tese é a ideia que você irá defender. E dentro de todo o seu texto, todo o seu texto ele tem que estar interligado. E nessa interligar é que vem a coerência. O que é você ser coerente? Por exemplo, vamos lá nas nossas aulas, a nossa última proposta de redação, que foi sobre as aulas online. Teve aluno que começou falando na introdução dele que as aulas online foi um ponto muito positivo, né? Porque o aluno não está longe da escola nesse momento. No entanto, em todo o desenvolvimento dele, ele só falou da parte negativa. Então, se na sua introdução você deu a entender que você abordaria o lado positivo, aí em todo o desenvolvimento só falou da parte negativa. Então, quer dizer, não houve, no entanto, não teve nem coesão e nem o que? Coerência com as ideias. Porque na coerência aqui é a ligação, gente. O seu texto, ele tem que estar todo interligado. A sua introdução, ela estará interligada com o desenvolvimento. O seu segundo parágrafo, que é o desenvolvimento, ele tem que estar interligado ao terceiro parágrafo do desenvolvimento. O terceiro parágrafo tem que estar ligado ao quarto, caso você faça. E toda a sua ideia, ela tem que estar concluída
no final do seu texto, porque aí você começou falando que a aula online era positiva e lá na sua conclusão você só falou do negativo e ainda propôs diversas intervenções, né, para essas aulas online. Então, assim, não houve coesão no seu texto. Então, quando a gente fala que o texto tem que ter coesão e coerência, ou seja, outro fator de textualidade é o pleonasmo. O que é o pleonasmo, gente? É o famoso subir para cima, descer para baixo. Mas, professor, eu não vou usar isso na minha redação. Realmente, isso vocês não irão usar. Eu imagino que não. Mas existem outras frases, outras construções, né? Muito comuns, como uma frase muito comum: a população brasileira é uma população que sofre. Isso aqui, gente, não deixa de ser um pleonasmo, porque a população brasileira é uma população. Então, esse é um tipo de construção que deve ser evitada. Então, a população brasileira sofre com o desemprego, sofre com a fome, sofre com alguma coisa. Agora, outro exemplo aqui. A criação de novos empregos. Gente, a criação, quando você cria alguma coisa, já é novo. Então, não é a criação de novos empregos, a criação de empregos, né? Outro pleonasmo muito comum é o pleonasmo argumentativo. Esse aqui eu nem dei exemplo porque fica mais difícil fazer um exemplo aqui. Por causa do tamanho, porque o pleonasmo argumentativo é aquele, gente, que você fala a mesma coisa na sua introdução, no seu desenvolvimento e na sua conclusão. Você só vai mudando as palavras e vai escrevendo a mesma coisa. Então, a falta de argumentação faz, né, surgir o pleonasmo argumentativo, que é a repetição de ideias.